Olá, queridas, bom dia, tudo bem? Quem fala é a pastora Simone Eide, pastora auxiliar na 47 aqui, e eu tenho o prazer de continuar a meditação a respeito da mulher sunamita. Ontem já aprendemos algumas coisas sobre essa mulher através da meditação da Thaís, que trouxe para nós algumas informações bem importantes. Então, nós vamos continuar a leitura em 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. E a palavra diz o seguinte: Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou ao seu servo Geazi chamar a sunamita. Ela o chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você tem todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Ontem nós vimos que a mulher sunamita era uma mulher que tinha hospitalidade, né? Porque primeiro que ela ofereceu e insistiu para que a primeira vez Eliseu fosse na sua casa fazer uma refeição, né? E sempre depois dessa vez, Eliseu sempre que passava na cidade, ele passava na casa da mulher sunamita para fazer uma refeição. E essa mulher, que não diz o nome nessa passagem, pede ao seu marido algo muito interessante. Ela falou: Vamos fazer um quartinho de tijolos que tenha uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, né? E é muito interessante porque cada uma dessas peças tem um significado bíblico, né? Tem um significado muito interessante. E quando a gente começa a ler esse texto na data de hoje, diz assim que Eliseu chegou e subiu ao seu quarto. Vejam, ela já tinha construído esse quarto, exatamente como ela tinha pedido ao seu marido, e literalmente Eliseu já tinha a posse disso, né? Ou seja, cada vez que ele passava pela cidade, ele passava na casa da mulher sunamita e permanecia ali, inclusive estava com seu servo Geazi. O que é importante prestar atenção nisso é que ela era uma mulher generosa, além de hospitaleira, ela era generosa. Ela fez tudo isso de construir esse quartinho com esses elementos e fazer com que Eliseu e Geazi sempre estivessem na casa dela em pura honra. Ela não pensava em nada em troca. Ela é uma mulher que pretendeu honrar o profeta. E isso é uma coisa bastante interessante. Muitas vezes nós, hoje no reino espiritual, muitas vezes não honramos nossos líderes. E é bastante importante que nós, como mulheres, possamos honrar a nossa liderança, que possamos fazer e acolher com hospitalidade e generosidade, fazendo com que esses nossos líderes, os nossos profetas, né, comparado à palavra aqui, que eles sempre sejam honrados e que eles percebam isso. Eliseu percebeu que essa mulher o honrava. E quando ele se deitou na cama, nesse quartinho, ele ficou pensativo, chamou o seu servo e falou: Chame a sunamita aqui. E quando a sunamita chegou, eles perguntaram: O que você teve todo esse trabalho conosco? Nós podemos fazer algo para você? E ela generosamente responde: Eu estou bem entre meu povo. E quando ele pergunta se poderia fazer alguma coisa por ela, ele ainda enfatiza: Você quer que eu interceda com o rei para você alguma coisa ou com o comandante do exército? Veja que a sunamita já era uma mulher influente, ela era uma mulher de posses, né? Era uma mulher posicionada. Em contrapartida, também, Eliseu era um homem muito bem relacionado. Tinha relacionamento com o rei, tinha relacionamento com o comandante do exército. Então, existia uma posição de ambos os lados de liderança. E o profeta oferece a ela essa intercessão. E ela diz que ela está bem como ela está, entre o seu povo, entre a sua gente, e que não precisaria de nada. Se fosse uma mulher que quisesse algo em troca, ou se fosse somente por barganha ou por interesse que ela chamasse o profeta Eliseu na sua casa, certamente ela aproveitaria essa oportunidade. Então, ela foi uma mulher que honrou verdadeiramente a sua liderança e honrou verdadeiramente o seu profeta. Mas eu quero também abordar uma coisa muito interessante, que naquele quartinho ela fez um quarto de tijolos e ela pediu para que o marido colocasse uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina.
E eu fui pesquisar sobre isso e achei muito interessante que cada elemento desse quarto, biblicamente, representava uma verdade espiritual, tanto naquele tempo quanto para nós. Vejam, era uma casa de tijolos, então era algo sólido, bem elaborado e sustentado em algo firme, né? E nós podemos entender isso como verdades espirituais com Deus. O que significava então a cama? A cama, ela representa o descanso. Então, ela representava neste momento o descanso em Deus, o descanso no próprio Senhor. A mesa representava a comunhão com Deus. A cadeira, a posição e a autoridade dada por Deus a Eliseu. E a lamparina representava a orientação divina dada a ele. Então vejam, ela resolveu abrigar na sua casa com um lugar cativo, o descanso em Deus, a comunhão com Deus, entendendo a posição e a autoridade dada por Deus e também receber em sua casa a orientação divina. Vejam que ela deu posse a Eliseu quando ele só diz que ele sobe ao seu quarto, né? E o profeta, ele estava aberto a abençoar essa mulher e pergunta se ela precisa de alguma coisa. Vocês vão ver na continuação dessa história algo muito interessante que aconteceu e depois alguns desdobramentos que mostravam muito e vão mostrar o descanso em Deus, a comunhão com Deus, o posicionamento de reconhecimento da autoridade que Eliseu tinha sobre sua vida e a comunicação que ele tinha com Deus e a busca dela por orientação divina. Que eu e você hoje, nesse dia, tenhamos a clareza de buscar a cama, a mesa, a cadeira e a lamparina, mas sempre lembrando de termos um quartinho no nosso coração, para que tudo isso tenha um local fixo no nosso coração, de descanso em Deus, comunhão com Deus, posição e autoridade vinda do alto, né? E a orientação divina. E que também nós tenhamos um coração generoso como o dela, que possamos ter relacionamentos genuínos e que nós possamos ser hospitaleiras, como foi falado ontem, e possamos também ser generosas. E que nessas nossas ações de generosidade sejam permeadas pela honra e que nós tenhamos também gratidão por tudo que nós temos. Eu estou bem entre a minha própria gente e não preciso de nada. Mas vocês vão ver que algo muito abençoador aconteceu com ela. Então eu quero pedir que no dia de hoje você medite em todo esse dia, que o Senhor esteja te dando descanso, comunhão com Deus, reconhecimento da posição e autoridade das pessoas que podem ser bênção na sua vida para trazer o direcionamento e que isso seja uma grande verdade na sua vida. Que nós sejamos hospitaleiras, cuidadosas, generosas e que possamos ter um lugar separado, bem sedimentado, para que a presença do profeta, para que a presença do nosso Deus seja viva em nossos dias em todo o tempo. Eu quero desejar que seu dia seja grandemente abençoado. Nosso mês está começando, hoje é 1º de outubro, e que seu mês seja grandemente abençoado pelo Senhor. Deus te abençoe, que esse dia seja tremendo diante do Senhor. Eu te abençoo, profetizo um dia cheio da graça de Deus, em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã.